Fala galera, beleza? Aqui é o Isaac do Fazendo Física e hoje resolvendo as últimas questões do vestibular da UNB de 2018. Beleza, claro? Então, se lembrando que no canal já tem as outras questões, tudo resolvida do meu modo bem explicadinho. Se tem alguma questão que você está com dúvida, vai lá, pesquisa no canal, tem uma playlist com todos os vídeos. Mas bora sem enrolação e bora continuar aqui. UNB de 2018. Perceba aí que ele dá esse círculo termodinâmico para a gente, onde que o corpo, no primeiro passo, faz uma transformação de isotérmica e entra calor de 202.000 joules. No processo de 2 até 3, há uma troca de calor. Troca de calor não. Ele vai na temperatura quente com a temperatura mais fria. De 3 até 4 é um processo isotérmico, não há variação de temperatura constante e a saída de calor. E de 4 até 3, agora a variação de temperatura. Ele vai de uma temperatura fria até uma temperatura quente. Então fechou nosso círculo termodinâmico. Bora ler o texto. A figura é um diagrama de pressão P vezes volume V, de um círculo de Carnot típico a ser obedecido por uma máquina reversível, para que ela tenha o melhor rendimento possível. Um exemplo hipotético desse tipo de mágica é o motor do automóvel do personagem Batman, o chamado Batmóvel. Com relação ao diagrama e considerando que o combustível do Batmóvel se comporta com gás real, joguemos entre 144 a 149 e faz que se perde entre 150, que é do tipo D. Beleza? Bora prosseguir aqui? 145. Um processo é considerado reversível quando o sistema passa de estado inicial de equilíbrio para o estado final de equilíbrio mediante uma sucessão de estados de equilíbrios termodinâmicos. Bora ver se é verdade. Então, o que é um processo reversível? Um processo reversível é quando o sistema físico pode retornar para o seu sistema inicial. Beleza? Então, a gente faz uma mudança no nosso sistema e a gente pode refazer essa mudança sem causar nenhum prejuízo. Beleza? Isso é um processo reversível. Então, bora ver um exemplo disso no nosso sistema de Carnot. Perceba aí comigo que em 1 até 2 a gente tem um processo isotérmico, onde a gente está diminuindo a nossa pressão e aumentando o nosso volume. A gente consegue reverter isso? Sim, bem simples. A nossa temperatura é constante. Então, imagine que você tem uma bacia com um pistão em cima e nessa bacia a temperatura dela está constante. Então, para você diminuir a pressão e aumentar o volume, é bem simples, é só você levantar a tampa da bacia, beleza? Então, se você fechar a tampa de novo, você consegue voltar para esse processo, beleza? Isso acontece com o 2, o 3, o 4 e o 1, e assim sucessivamente de novo, já que é um círculo, né? Então, veja que é um processo sucessivo de equilíbrio. Como a gente fala, equilíbrio é quando o sistema fica estático, beleza? Então, você pode deixar o sistema lá estático no ponto 2, no ponto 3, no ponto 4. Vê que é sucessão. Se lembra, como a gente fez o caminho de 1 até 2, a gente pode fazer o caminho de 2 até 1, sem nenhum problema. A gente fez o caminho de 4 até 1, a gente pode fazer o caminho de 1 até 4 sem nenhum problema. Então, processos reversíveis são isso. É quando o sistema físico pode retornar ao sistema inicial. Isso também pode ser uma sucessão de equilíbrios, beleza? Então, a questãozinha fala isso. Então, questãozinha aí correta. Tranquilo, né, galera? Bora partir para a próxima? Questão 146. O motor do Batmóvel deve alcançar um rendimento de 100%, dada a hipótese de que ele seja uma máquina que obedece ao círculo de Carnot. Bora ver se isso é verdade. Então, como a gente calcula o rendimento do círculo de Carnot? Bem simples. Rendimento N é igual a 1 menos temperatura fria sobre temperatura quente. Bora trazer a nossa imagem aqui do nosso Batmóvel. Tá vendo que a temperatura quente é de 500 Kelvin e a temperatura fria é de 250 Kelvin. Então, bora substituir. Então, vai ficar 1 menos 250 sobre 500. 250 menos 500 é igual a 0,5. Então, vai ficar 1 menos 0,5 e 1 menos 0,5 é igual a 0,5. Como que é em porcentagem, a gente multiplica por 100, beleza? Então, 0,5 multiplicado por 100 é igual a 50%. Então, o rendimento do nosso Batmóvel é de 50%, beleza? Então, a questãozinha está errada. Bora partir para a próxima? Questão 147. Infere-se no diagrama que a relação entre pressão e os volumes da isoterma do trecho 1 até 2 é PVI, PI, igual a P2V2. Então, me adiantei um pouquinho e já coloquei a imagem. Bora ver se a questão aí é verdadeira. Então, a questão quer saber do caminho 1 até 2. Então, do caminho 1 até 2 é um processo isotérmico. É bem importante a gente lembrar. Então, você lembra daquela relação, a relaçãozinha do gás? Que a pressão inicial vezes o volume inicial sobre a temperatura inicial
é igual a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Beleza? Então, 1 era onde o nosso gás estava e ele foi para 2. Então, 1 é inicial e o 2 é o final. Perceba como eu disse, no caminho 1 até 2 não há mudança de temperatura, é um processo isotérmico. Então, o que a gente faz? Está vendo essa temperatura na parte de baixo? Some com ela. Quando a gente some com a temperatura, sobra o quê? P1 vezes V1, que é igual a P2 vezes V2. E perceba, o que a gente achou bate com o que a questão dá pra gente. A questão dá P1 vezes V1, que é igual a P2 vezes V2. E nós achamos a mesma coisa. Questãozinha aí, correta. Beleza? Bora partir para a próxima? Questão aí, 148. Se V2 e V3 e P2 e P3 são, respectivamente, o volume e a pressão no ponto 2 e 3 do diagrama, então, a expressão seguinte apresenta uma relação correta entre os calores específicos CP específico a pressão CP e o volume CV, constante de processo adiabático, no trecho 2,3 e do círculo de Carnot. Bora ver. Galera, então tá. Ele quer falar que é um processo adiabático, beleza? Então, para a gente verificar um processo adiabático, a gente precisa usar uma fórmula bem atípica que é ensinada nessa etapa para vocês. Mas como é essa fórmula? Que é pressão final, que como a gente quer do trecho 2 até 3, então nossa pressão final inicial, quer dizer, pressão inicial, como é do trecho 2 até 3, então nossa pressão é P2 vezes V2, elevado a constante constante adiabática, beleza? Que é esse número aí, sigma, beleza? Que é igual a P3 vezes V3 elevado a constante sigma, beleza? Então, o que é essa constante sigma, Isaac? Constante sigma é CP dividido por CV. Lembrando que é calor específico da pressão e calor específico do volume. Beleza? Então, passando aqui para o lado, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o V3 elevado a sigma, ele está multiplicando, né? Vou passar ele dividindo. Vou pegar o P2, que está multiplicando, e passar dividindo. Então, o que eu fiz? Repetindo, o V3 eu passei dividindo, e o P2 também passei dividindo. Então, vai ficar como V2 elevado a sigma sobre V3 elevado a sigma, que é igual a P3 dividido a P2. Perceba comigo que a gente tem sigma em cima e sigma embaixo, ambos elevando. O que a gente pode fazer? Colocar tudo no mesmo parente elevado a só um único sigma, beleza? Então vai ficar como? Vai ficar, abre parênteses, V2 sobre V3 elevado a sigma, beleza? Então, P3 dividido por P2. O que a gente vai fazer agora? Como a gente tem uma exponencial, a gente vai aplicar o logaritmo para tentar tirar esse sigma, beleza? Então vai ficar como log de um lado e log do outro. Então log de V2 sobre V3 elevado a sigma e log de P3 sobre P2. O que ele vai fazer? Como a gente pode usar a regra do logaritmo. Tem algo elevando, a gente pode tirar ele multiplicando. Tranquilo? Então vai ficar como? Vai ficar sigma vezes log de V2 sobre V3, que é igual a log de P3 sobre P2. O que eu vou fazer? Vou pegar o logaritmo de V2 sobre V3, eles estão multiplicando. A gente vai fazer o quê? Passar dividindo. Então vai ficar aqui sigma é igual o log de P3 sobre P2 sobre o log de V2 sobre V3. E o que é sigma, galera? Eu falei que sigma é a mesma coisa que CP sobre CV. Então, só substituir. CP sobre CV é igual a log de P sobre P2 sobre log de V2 sobre V3. O que a gente vai fazer? É verdade. CV agora saiu. CV está dividindo. A gente vai fazer o que com ele? Passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar aqui CP é igual a CV vezes log de P3 sobre P2 sobre o log de V3 sobre V2. Então, achamos isso. O que a questão fala? A questão fala que CP é igual a CV, log de V3 sobre V2 vezes log de P3 sobre P2. E a gente achou o quê? Que os logaritmos estão se dividindo, não se multiplicando. Portanto, como não bate, a questão está errada. Bora partir para a próxima? Questão aí, 149. O calor FS cedido pela fonte fria é inferior a 75% de áudio? Bora ver se isso é verdade. Então, como eu vou achar esse calor cedido pela fonte fria? Bem simples. Primeiramente, eu vou tentar achar o rendimento do nosso ciclo termodinâmico. E como a gente acha o rendimento do nosso ciclo termodinâmico? Bem simples. 1 menos temperatura fria sobre a temperatura quente. Trazendo aqui a nossa imagem, a gente percebe que a nossa temperatura quente é 500 e a nossa temperatura fria é 250. Para substituir, então vai ficar 1 menos 250 sobre 500. Beleza? 250 dividido por 500 é igual a 0,5. Então, 1 menos 0,5, que é igual a 0,5. Então, o nosso rendimento é igual a 0,5. Isaac, o que isso vai me levar? Calma. A gente também consegue calcular rendimento por outra fórmula. E qual será essa fórmula? Bem simples.
rendimento é igual a 1 menos o calor frio menos o calor quente, beleza? Ou como é que fala? O calor cedido, que é QF, e o calor concebido, que é QQ, beleza? Então, QF sobre QQ, beleza? Então, perceba aí pela figura que a gente tem o nosso calor concebido, QQ, igual a 2.000 joules. Então, bora substituir. Lembrando que a gente achou o rendimento como 0,5. Então, vai ficar como 0,5 é igual a 1 menos QF sobre 2.000. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esse 1 que está positivo e passar para o outro lado negativo. Vai ficar 0,5 menos 1, que é igual a menos QF sobre 2.000. Então, 0,5 menos 1 é a mesma coisa que menos 0,5. Então, menos 0,5 é igual a menos QF sobre 2.000. Beleza? O que vai fazer agora? A gente vai passar esse 2.000 que está dividindo para o outro lado multiplicando. E a gente pode levar o menos junto, beleza? Que QF é igual a menos 0,25 vezes menos 2.000. Beleza? Então, menos com menos mais, e 0,5 vezes 2.000 é a mesma coisa que 1.000 joules. Beleza? Então, achamos 1.000 joules. Então, o calor cedido pela fonte fria, QF, é igual a 1.000 joules. A questão fala que ela é inferior a 75. Não é inferior. 1.000 é superior. Então, questãozinha errada. Tranquilo, né? Bora partir para a próxima? Questão 150. Utilizando a figura a seguir, faça a representação gráfica da temperatura T versus a entropia S do ciclo de Carnot, apresentado no diagrama. Para isso, use como ponto inicial do seu gráfico o par ordenado 1 joules por Kelvin e 250 kelvins, marcado na figura. Beleza. Então, galera, a gente precisa pegar o nosso círculo de Carnot e transformar aqui em um gráfico de temperatura por entropia. Se lembrando que a gente precisa iniciar por esse ponto que ele deixou marcado, onde a entropia vale 1 e a temperatura vale 250. Beleza, né? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui o nosso círculo de Carnot para nós começarmos a nossa transformação. Como a gente está trabalhando com entropia, é bem importante a gente saber como se calcula a variação da entropia, beleza? Variação da entropia. Deixa anotado esse nome, variação da entropia. Então, a variação da entropia a gente calcula como calor dividido pela temperatura. Então, bora agora pegar a entropia e a temperatura de cada percurso. Bora começar pelo percurso de 1 até 2. De 1 até 2 é uma expansão isotérmica. Como a gente usa esse termo isotérmico, quer dizer que a nossa temperatura é constante. Perceba aí pelo gráfico de Carnot que a temperatura sempre é 500. Outra coisa interessante para saber desse gráfico, que bem nesse ponto, ele dá 200 de calor para a gente. Então, 200 de calor para a gente. 200 não, 2.000. Então, nosso calor vale 2.000 e a nossa temperatura vale 500. Então, é só substituir na fórmula. 2.000 dividido por 500. 2.000 dividido por 500 é a mesma coisa que 4 joules por Kelvin. Então, a variação da entropia vale 4 joules por Kelvin. Beleza. Então, a gente vai lá no gráfico e vai anotar. Primeiramente, como eu disse, a temperatura é constante. A temperatura é 500. Então, a gente começa por 500. Outra coisa, a questão manda a gente começar pelo ponto 1 da entropia. Então, a nossa entropia vale 1. Agora, raciocine comigo. A nossa variação da entropia é 4. Como eu disse, variação da entropia vale 4. Como a gente está começando pela entropia 1, a gente precisa pensar desse jeito. A variação da entropia é a mesma coisa que a entropia final menos a entropia inicial. Perceba comigo, final menos inicial. Então, a gente não sabe qual é a nossa final ainda, mas a gente sabe qual é a inicial, é 1. Então, vai falar x menos 1 tem que ser igual a 4, beleza? Então, qual o número que a gente subtrai de 1 que dá 4? Perceba comigo, 5 menos 1 é igual a 4. Então, a nossa entropia vai de 1 até 4, beleza? Então, ela vai dar linha do 500 de 1 até 4. Então, o percurso de 1 até 2 vai dar na temperatura de 500 de 1 até 4. Beleza, né? Agora, bora pegar o próximo percurso? De 2 até 3, galera. Apaguei aqui, então, o percurso de 2 até 3 é uma expansão adiabática. O que é uma expansão adiabática? Não há entrada de calor no sistema. Beleza? Então, expansão adiabática, não há entrada de calor no sistema. Então, de 2 até 3, o nosso calor é 0. E a nossa temperatura? A nossa temperatura diminui de 500 para 250. Então, vai ficar o quê? 0 menos 500 menos 250. Mas 0 dividido por qualquer coisa é 0. Então, a variação da entropia é 0. O que você quer dizer agora, Isaac, que a variação da entropia é 0? Bem simples. Quando a variação da entropia é 0,
quer dizer que a nossa entropia é constante. Então, a nossa entropia vale 5, né? Então, ela vai se manter constante aí. O que vai acontecer com a nossa temperatura? Perceba que a temperatura diminui. Ela vai de 500 a 250. Então, você diminui a temperatura. Então, faz aí o pontinho aí diminuindo a temperatura. Beleza? Então, essa reta aí totalmente na vertical diminui a temperatura. Agora, bora para o nosso próximo caminho. O caminho de 4 até 1. Opa, coloquei 2 sem querer aí, mas, opa, de 3 até 4, que é uma compressão isotérmica. Galera, nessa parte não precisa de cálculo. Por quê? Olhe para o círculo de Carnot. Perceba que 1 até 2 e de 3 até 4. Olhe que um é o inverso do outro, beleza? Então, um é o inverso do outro, isso quer dizer o quê? Quando a entropia está aumentando, no outro a entropia está diminuindo. Então, de 3 até 4, a entropia está diminuindo. Não precisa fazer cálculo, mas se vocês quiserem fazer o cálculo, é bem simples. É só você pegar o calor que está saindo e dividir pela temperatura, que é 250. E você vai achar a mesma coisa. Você vai ver que a temperatura vai estar diminuindo. A entropia está diminuindo e a temperatura se mantém constante, porque é uma compressão isotérmica. Beleza, né, galera? Então, a entropia diminui. Então, você diminui até o ponto 250. Opa, até o ponto 1. Beleza? Porque o outro sai de 1 até 5, então nesse ele faz de 5 até 1. Se lembrando que a temperatura está constante em 250. E agora o que acontece de 4 até 1? Uma compressão adiabática. Isaac, precisa fazer cálculo? Não precisa fazer cálculo, galera. Por quê? Bem simples. Como eu disse, perceba que o caminho de 1 até 4 é o inverso do caminho de 2 até 3. Perceba que de 2 até 3 a gente diminui a entropia, e no caminho de 4 até 1 a gente aumenta a entropia. Bem simples, né, galera? Então, do caminho de 4 até 1, a gente só precisa aumentar, a gente aumenta a entropia, não, desculpa. A gente aumenta a temperatura, a entropia se mantém constante. Desculpa, beleza, galera? Então, a temperatura aumenta e a entropia se mantém constante. Então, repetindo, começando o caminho de 3 até 4. De 3 até 4, eu disse que ele é o inverso do caminho 1 até 2. A gente mantém a temperatura constante e o que acontece com a entropia? Diminui. Então, o caminho de 4 até 1 é o inverso do caminho 2 até 3. A gente mantém a entropia constante e dessa vez a gente aumenta a temperatura. Tranquilo, né, galera? Então, nossa resposta, galera, tem que ficar desse jeitinho. E uma coisa que a gente explicar, a gente precisa escrever isso com setas. Se lembre, setas, porque seta vai mostrar onde está acontecendo qual é o percurso do nosso círculo, beleza? Então, tem que ser representado com setas, tranquilo? Então, representado com setas, anotando cada ponto, 1, 2, 3 e 4, e se lembrando, uma seta na horizontal, outra na vertical, outra na horizontal e outra na vertical de novo. Beleza, galera? Então, essa foi a questão, e esse foi o último vídeo das questãozinhas aí do vestibular de 2018 da UNB. Então, se você gostou, já deixa aqui seu like marotinho para me ajudar, né? E para ajudar outras pessoas. E deixe dúvidas, se vocês tiverem, obviamente, para eu ficar respondendo, que eu vou fazer isso com o maior amor. Compartilhe isso com seus amigos, se inscreva no canal, me segue lá no Instagram, estou aí deixando na descrição. E muito obrigado por estar aqui. Então, é nóis, valeu e falou!